E aí, pessoal, estamos de volta aqui no Mais do Mesmo, no canal dos Guris. Eu tô aqui com meu amigo Bruno. Saudações, pessoas, estou aqui no canal dos Gurisco, no vídeo Mais do Mesmo, e estou aqui com meu amigo Nando. Salve, salve, gurizada! Estamos de volta no canal dos guris. Depois de algum tempo, estamos aí. Ele finalmente descobriu que a resposta é 42. Ah. O Nando voltou de uma ilha muito duvidosa. Tava num lugar meio obscuro, meio distante. Antes da Pena gente... que tu perdeu nossos patrocínios, né, Nando? Não, pera aí, cara, deixa eu começar o vídeo, porra. Antes da gente começar o vídeo, eu gostaria de lembrar pra curtir, compartilhar, fazer essas coisas aí que a gente sempre pede. Lembrando também que a gente tem... Os episódios estão saindo... Em algum momento sai o episódio atrasado no Spotify também, então eu vou botar o link na descrição. Uma hora sai. Uma hora sai, tá ligado? Eventualmente ele acaba saindo. Vai lá, Bruno, pode continuar. Não, o Nando perdeu o patrocínio, dois patrocínios do programa, mas um deles é dos produtos Umbu. Hoje pediram para falar do shampoo, dizendo que queria dizer que os produtos Umbu são muito bons e o shampoo Umbu, como pode Umbu ser tão cheiroso, né? Deus do céu, cara. Mesma piada, plim, plim. Aí é foda, porra. Ai, que loucura, velho. Meu, fala em patrocínio, quem quiser me patrocinar no papel de parede, corre direito, cara. Eu aceito. A gente aceita patrocínio de papel de parede, de shampoo, de puteiro, o que for, a gente tá Eu tô aceitando. gravando no escuro Eles sempre, somente porque puteiro. meu quarto aqui tá em reforma, aí tá uma bagunça lá atrás que é melhor nem mostrar. A O gente Bruno tá aceita querendo também. um patrocínio da CE Equatorial, tá ligado? O pior é que é. A gente aceita patrocínio. Não, mas a gente aceita da CE também, foda-se, que é RGE aí, porra, tá louco. Ah, tá louco, o cara tá atrasando o programa aqui, meu. Mas enfim, gostaria de agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo, o pessoal que tá comentando, os números estão subindo, isso é maravilhoso. Então valeu aí, gurizada, é nóis, tamo junto. Sim. Pra continuar xingando o Bruno, escreva mais. Quando a gente chegar Não, tô em 200 inscritos, o Bruno vai fazer um face review. Ah, tá. Vamos lá. Não, meu, quando a gente chegar a... Aí ia falar 1000, mas 1000 é rápido, né? Aí é meio bastado. Olha, nós estamos só há alguns anos e não chegamos a 200. Não, mas tá... É falar pra gente fazer um programa sem camisa. Não. Cara, não, nem não. não. Não, isso aí só quando a gente recebeu um patrocínio da Insider. Lá vai, Receber patrocínio de camisa, vamos fazer sem camisa o bagulho. Aí no final do episódio a gente coloca a camisa, tá ligado? Aí a gente fica forte e musculoso. Enfim. O Insider olha pra gente. Aí se a Adriana precisa assim, eu faço milagre não, gurizada. Gurizada, a camiseta pode até ser boa, mas a gente não faz milagre. Ela é anti-odor, não anti-feiura. Anti-gordura. Hoje, cara, eu trouxe um vídeo que é do canal Psicologia Criminal. É um assunto que a gente, em algum momento a gente já viveu a repercussão dessa coisa, tá ligado? Não sei se vocês já querem começar ou se a gente querem comentar mais alguma coisa antes. Eu não sei nada do assunto crime. e não taca ficha. Diga, Bruno, não entendi o que tu falou. Eu achei que tu ia dizer que a gente já tinha vivido crime. Não. Naquela época lá, na adolescência, tá? Que isso, Alguém cara? não pode falar pra você. Queria só deixar bem claro que são só os dois. Tu morava aqui também, não vem? Tu era o cabeça do grupo, cara. E tu era o mais velho? Tá, mas enfim, isso aqui é um assunto horrível, a gente tá ligado? Falando bobagem. Mas é um assunto horrível tratado por nós, então. No dia 14 de outubro de 2001, a polícia foi acionada para o cemitério Nossa Senhora das Mercês, localizado na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Nesse dia, o corpo de uma mulher foi encontrado sobre um túmulo, em uma das cenas mais terríveis que aquela cidade já viu. Visivelmente sem vida e nua, ela estava com os braços abertos e os pés cruzados, simulando uma crucificação.
A vítima apresentava 17 perfurações via lâmina em diferentes partes do corpo. Um grande corte estava aparente na garganta, apontando para o golpe que possivelmente levou ao óbito. O sangue da... Diga. Cara, a foto real tem uma mulher que parece que ela tá rindo da situação, tá ligado? Eu acho que ela é advogada daquela Acho que ela é roupa ali. promotora. Alguma coisa assim, tá ligado? Ela deve... Não, pegaram um ângulo como se ela tivesse, tipo, rindo de um fato bizarro, tá ligado? A foto não é muito lisonjeira, né? Ela não é muito fotogênica. Mas ali ela tá mostrando a roupa da Da guria. vítima. A vítima foi identificada como Aline Silveira Soares, de 18 anos. Ela nasceu em 1983, em Manhuaçu, Minas Gerais. Não existem muitas informações públicas sobre a infância e adolescência de Aline. Ela era uma garota estudiosa e extrovertida. A jovem parecia ter encontrado o equilíbrio entre festas e livros. Em algum momento, Aline se mudou para Caratinga, junto de sua família. A moça era estudante de farmácia e seu carisma natural era famoso por fazer amizades com facilidade. Na época, existia um evento conhecido como Festa do 12. Era uma festa universitária que reunia estudantes de diferentes instituições. Ela acontecia em Ouro Preto no dia 12 de outubro. Aline recebeu convite para essa festa e deixou sua casa no dia 11. Ela chegou em Ouro Preto acompanhada por sua prima Camila Dolabella Silveira e uma amiga de nome Liliane. No dia 12, elas se arrumaram e saíram em direção à festa. A presença de álcool e entorpecentes é bastante comum em reuniões universitárias como essa. Essa será uma informação importante no futuro. As 3 jovens se misturaram à festa e logo faziam parte do cenário, até que em certo momento elas se separaram. As amigas já tinham previsto que isso pudesse acontecer e marcaram a República Sonata como ponto de encontro. Entre os locais da região, a República Necrotéria, localizada na Rua do Pilar, era famosa por sediar grandes festas. Liliane e Camila julgaram que Aline tinha ido para lá e esperaram. Entretanto, as horas começaram a pesar sobre os pensamentos que eram os piores possíveis. Apesar de gostar de festas, Aline era responsável por cumprir horários de forma rigorosa. O momento de deixar a cidade chegou e a ausência da moça levou a preocupação ao limite. Aline foi encontrada já sem vida durante a madrugada do dia 14. Quem fez a descoberta foi o coveiro Amantino Gonçalves Mendes. O corpo da mulher estava nu, estando apenas o calçado do pé direito ainda com a vítima. Suas roupas foram encontradas dobradas ali perto. A arma utilizada para realizar os 17 golpes também foi encontrada no local. A família recebeu a notícia e fez o reconhecimento do corpo. O cemitério foi isolado até que a vítima fosse removida e transferida para análise. O corpo posicionado em forma de cruz, com desenhos feitos com o sangue da própria vítima, chamaram a atenção da mídia que já falava sobre ritual e ocultismo. A visita que a polícia fez à república onde Aline estava hospedada terminou por alimentar essa teoria. Aline era jogadora de RPG. Seu preferido era Vampiro à Máscara. A sigla RPG significa Role Playing Game. Nada mais é do que um jogo onde pessoas interpretam personagens fictícios em ambiente pré-estabelecido. A maioria desses encontros acontecem ao redor de mesas, mas também existem versões digitais. Vampiro à Máscara é uma das muitas variações. Ela estabelece uma temática fantasiosa autoexplicativa. O RPG é um jogo totalmente inofensivo. É uma atividade lúdica saudável que estimula interação social, imaginação e criatividade. Diversos livros e mundos já prontos estão disponíveis para venda ou de forma gratuita na internet. Existem grupos de todas as idades que se reúnem em lojas para esses eventos. Em sua maioria são ambientes amigáveis e acolhedores. E não deveria ser necessário dizer, mas o RPG não tem absolutamente nenhuma ligação com o satanismo ou ocultismo. O problema é que parte da mídia não procura pela verdade, procura pelo sensacionalismo. O desenho de uma caveira na capa de um livro foi o bastante para que o julgamento acontecesse através do jornal. Quando a polícia encontrou os livros de RPG na república onde Aline ficou, a mídia viu neles a próxima manchete. O RPG foi associado ao satanismo e, de repente, o autor do crime não importava mais. Para a mídia da época, a culpa era do RPG. Assim como um dia também já foi do cinema e do videogame. Só um... Que ano sim? Ah, cara, ele falou ali... 13 de outubro de... 2001 ali, eu acho. 2001, exatamente, 2001. Ele fala ali nesse primeiro traço vermelho que tá escrito ali, um jogo de RPG, role-playing game, pode ter sido o motivo da morte de estudante, tá ligado? Tá meio ruim de ler porque a foto acho que tá ampliada, né? Mas igual, pô, é meio bizarro, tá ligado? Hoje é da internet. A verdade é que quando a bússola moral do sujeito está comprometida, o meio é irrelevante. Se existe uma praça onde 10 criminosos se reúnem, você não fecha a praça, você pune os criminosos. Infelizmente, ainda nos dias de hoje, algumas pessoas acreditam que fechar a praça resolve o problema.
De qualquer forma, na época em que o crime aconteceu, a justiça proibiu temporariamente a venda de qualquer material ligado ao RPG. Em 2002, uma lei de Vila Velha no Espírito Santo erradicou todos os livros da cidade. Por conta desse episódio, o RPG passou a ser incluído no sistema de classificação indicativa brasileiro. Essa é uma informação sobre a faixa etária para a qual obras audiovisuais não se recomendam, baseada em critérios de nível de maturidade, tendo como propósito principal ser ferramenta de auxílio aos pais na escolha do conteúdo midiático que seus filhos devem ter acesso. Grande parte da população comprou a imagem vendida pela mídia, incluindo os pais da vítima. Eles passaram a imaginar grandes rituais de magia que provavelmente nunca aconteceram. Ao que tudo indica, a investigação tentou se distanciar da teoria criada pelos jornais, mas em algum momento parece ter cedido à pressão. Algum tempo depois, o próprio Ministério Público chegou a admitir falhas na acusação, não referente ao RPG, mas aos suspeitos. A polícia chegou à República Sonato, onde Aline, Camila e Liliane se hospedaram. Após alguma investigação, eles chegaram a 3 suspeitos: Edson Poloni Lobo Aguiar, Cassiano Inácio Garcia e Maicon Fernandes Lopes. Todos os 3 também estavam hospedados lá no mesmo período. Camila, a prima de Aline, foi a 4ª pessoa acusada pelo crime. A teoria que se criou na época foi a seguinte: Camila, Edson, Cassiano e Maicon teriam planejado uma sessão de RPG em algum momento durante ou após a festa. Aline recebeu o convite e teria participado. Durante a reunião, a personagem interpretada por Aline morreu no jogo. O grupo levou a morte para o mundo real e terminou por sacrificar a jovem em um ritual no cemitério. Isso explicaria os desenhos no corpo e posição na qual foi encontrado. Porém, não explica uma série de outras coisas. E é aqui que muitas pessoas reclamam sobre a ação da polícia. 4 indivíduos jovens, com pouco ou nenhum conhecimento forense, deixariam para trás uma montanha de evidências. A troca de material é fundamental e obrigatória, especialmente em um crime como aquele, onde existe proximidade. Desferir 17 golpes de lâmina, ainda que um sujeito já inconsciente, exige esforço e gera uma grande quantidade de sangue. Invariavelmente, o responsável deixa algo na cena do crime, como fios de cabelo, digitais e pegadas, e também leva algo consigo, seja terra no calçado ou um ferimento provocado pela vítima. No caso de Aline, 4 pessoas foram acusadas por participar do homicídio. Entretanto, não existem provas para conectar nenhum deles à cena. O único ponto que conectava os 4 a Aline era o RPG. Isso resultou em um caso frágil baseado apenas em especulação. O forte sensacionalismo do jornal da época pode ter atrapalhado e até influenciado na investigação. Sem saber do que se tratava, eles julgaram o livro pela capa literalmente. No dia 20 de dezembro de 2004, o Jornal da Globo fez uma reportagem sobre o crime. A narração afirmava que foram encontrados manuais de magia negra e uma bíblia satânica, mas as imagens mostravam apenas livros de RPG, e como dito anteriormente, não tem qualquer conexão com satanismo ou ocultismo. Entre os livros apresentados na matéria estava o livro de Nod. Esse é um suplemento ao jogo RPG Vampiro à Máscara. É um livro fictício que reúne textos poéticos sobre uma possível origem bíblica para os vampiros. Mas ler dá trabalho, e apresentar livros com caveiras sobre frases de efeito chama muito mais atenção. A polícia recebeu duras críticas pela forma como conduziu o caso, em especial após o encerramento. Algumas pessoas consideram essa uma das piores investigações já feitas no Brasil, se não a pior. Talvez também desamparados pela falta de recursos, conhecimento e tecnologia da época, a polícia parece ter ignorado outras linhas de investigação e ficou presa aos 4 acusados. O grande problema deste caso é que o que foi a julgamento não foi o homicídio, mas a prática supostamente demoníaca ligada ao RPG. Quem sofreu com isso, como sempre, foi a população. Com o espetáculo armado, Camila, Edson, Cassiano e Maicon foram a julgamento, mas antes de ficarem diante do juiz, eles ficaram diante da mídia. Todos os 4 foram acusados, perseguidos e provocados de diferentes formas. As ameaças de morte eram tantas que eles precisaram mudar de cidade. Na época, eles tiveram a reputação assassinada e para parte do povo já eram culpados. Com a arma do crime no local, é muito provável que as digitais do criminoso estivessem lá, mas, ao que tudo indica, nenhuma comparação foi feita, fosse por falta de recurso ou não. Os 4 acusados negaram participação no crime. Nenhum deles tinha histórico criminal ou comportamento considerado estranho ou suspeito. Também não existia motivação. Entretanto, nenhum deles tinha álibi forte. Durante seu interrogatório, Camila mencionou um homem de nome Fabrício. Ela o teria visto com Aline na noite anterior, e Camila teria alegado ver esse homem com uma camiseta manchada de sangue. Essa informação foi ignorada pela polícia e nenhuma outra pista foi explorada. Ninguém sequer procurou pelo sujeito. A defesa do suspeito se afastou da imagem do RPG e tentou apresentar uma teoria mais próxima da realidade. Essa mesma defesa apresentou relatórios que nunca foram confirmados pela polícia.
Eles apontavam para a presença de entorpecentes no sistema da vítima, no momento do óbito. Além disso, também alegavam terem encontrado material genético nas partes íntimas da mulher. Os exames de DNA nunca foram realizados. Um dos advogados trouxe à luz um suposto traficante que abastecia as universidades da área. Esse sujeito seria o responsável por fornecer entorpecentes aos estudantes, principalmente durante as festas. Não fica claro se trata-se de Fabrício ou não. Seu apelido seria Jesus, trazendo alguma espécie de justificativa para a forma na qual o corpo foi encontrado. A existência desse sujeito nunca foi comprovada. As alegações sobre o abuso e uso de drogas também não foram confirmadas pela investigação. São alegações que existem apenas na declaração da defesa. Aline teria passado a noite com esse suposto traficante, que terminou por assassinar a jovem por motivos desconhecidos. Apesar de aparentemente estar mais próxima da realidade, também trata-se apenas de teoria, ainda que menos esticada do que a do RPG. Foi apenas em 2005, 4 anos após o homicídio, que os suspeitos foram formalmente acusados. Já ostracizados e com a reputação destruída, eles foram a julgamento em julho de 2009. Foi uma longa briga burocrática televisionada. Os suspeitos entravam e saíam apenas escoltados. Um familiar de Aline chegou a desferir um chute contra o carro que carregava um dos acusados. A população parecia enfurecida contra a suposta quadrilha satanista, que na verdade formavam apenas um grupo de RPG. Camila, Edson, Cassiane e Maicon foram absolvidos. Eles foram considerados inocentes e continuaram em liberdade. A investigação não apresentou digitais ou DNA de nenhum deles como presente no corpo ou cena do crime. A defesa dos acusados foi capaz de derrubar a frágil teoria do RPG, que era forte apenas no jornal. Ainda que com as vidas terrivelmente prejudicadas, Camila, Edson, Cassiane e Maicon conseguiram recomeçar, agora inocentados pela justiça. O resultado dividiu opiniões e trouxe tristeza para os pais de Aline, que não encerraram o caso naquele dia. Apontar os 4 como inocente significa que o verdadeiro responsável pelo homicídio nunca foi preso, e provavelmente nunca será. Em 2009, o corpo de Aline já não poderia mais passar por perícia. A cena do crime não existia mais, e nenhuma evidência parece ter sido coletada ou armazenada de forma correta. Mesmo que novos suspeitos fossem encontrados, não existia material para comparação. O criminoso não foi capturado e o caso de Aline é um mistério até hoje. Esse caso aí eu conheço bem, e dizem a boca pequena, como o cara disse ali, nada pode ser provado. E esse traficante, esse tal de Fabrício, ele, no cemitério onde ele foi com a menina, ele queria a prática do coito anal. E ela negou. E aí os dois estavam muito loucos, que teria sido a causa da morte dela. Negar fazer isso, ele ficou bravo. Pode crer. Cara, eu trouxe esse assunto porque esses dias eu tava falando com um colega de serviço, tá ligado? Lá na agência de caçadores de fantasmas lá. O Nando não tá ligado, mas eu trabalho caçando fantasmas. E aí ele tava falando que ele tá jogando Call of Cthulhu lá, tá narrando Call of Cthulhu com os brothers dele lá. E aí ele tava falando essa coisa de como certos termos e certas coisas, elas mudam de opinião com o tempo, né? E aí eu comentei pra ele esse caso... e outros casos que já tem na gringa, tem pra fora aí, de casos que os caras preferem culpar um jogo que é inocente, ele só trata de temas pesados, né, ou uma música, ou alguma coisa assim do tipo, e comentei desse caso aí, e foi uma coisa que pegou pra nós aqui também, respingou na gente, porque aí depois teve aquelas matérias mais adiante, uns anos na frente, teve aquelas matérias do Diário Gaúcho, tá ligado? Esses bagulho assim, dizendo que, os satanistas que andam de preto nas praças e não sei o que, tá ligado? Eu tenho esse caso fresco na memória, tá ligado? Foi no verão de 2005, de 2004 pra 2005, final de 2004 pra 2005. E foram vários casos isolados, tá ligado? Que colocaram numa matéria em 2 domingos. Sim. Que tinha aquele Teledomingo, que era um jornal. Nossa! O Teledomingo que dava as matérias ali e criava uma narrativa, né? A primeira narrativa foi o seguinte: tinha um cara que tava narrando a história e o outro cara que era o jornalista que tava abordando a história. Esse cara era um ex-satanista. E ele conta como que era. Ele era do black metal, ele se converteu e ele conta como que era viver com os satanistas, tá? Ponto 1. Ponto 2. Naquela época,
Não era aquele Marçal, não o Pablo Marçal, o outro, Fernando Mastral, aliás. Não, esse cara nem... Era aqui em Porto Alegre. Não, aí tá. A primeira parte, tá? Esse cara que narrava essa história. Segunda parte. Tinha naquela época a cena do rock, a cena do metal, enfim, era muito forte em Porto Alegre, principalmente na região central. Sim. E muita gente estudava no Colégio Júlio de Castilhos, que tinha ali a praça ali, o Coreto, que frequentava muita galera do metal, a galera camisa de black metal, do metal, enfim. Foi uma das épocas mais movimentadas dessa cena. Sim. Tinha o Arco da Redenção, no domingo, a galera frequentava também. Então se juntava muita galera de preto. E tinha uma galera que frequentava a nossa região, o nosso bairro, que é o bairro do Centro de Porto Alegre. A gente já falou diversas vezes que a praça chamada Argentina, o qual a gente frequentava e uma gurizada frequentava para jogar RPG. Sim. Dito isso, essa galera que frequentava ali o Julinho e tal, tinha um cara, eu não vou falar o nome do cara, né? Correu coisas de justiça, mas todo mundo sabe quem é o cara em si, dessa época. Sim. Ele frequentava cemitérios e ele levava umas meninas pra lá e tal. E eles faziam meio que uma orgia, tá ligado? E faziam rituais satânicos, eles cortavam o pulso e tal. Satânicos. Os dois. Teve uma guria que cortou o pulso e ela cortou tão forte que ela perdeu o movimento da mão. Pode crer. Tá? E aí, isso foi abordado na matéria. Tinha uma outra mina que era amiga dessa guria que morava na região. Ela morava na região. Ela não frequentava a Argentina, tá ligado? Pode crer. E aí, foi associado, quando tocou o nome de os moradores da época se assustavam com aquela galera de preto, tá ligado? A gente lembra que era uma galera frequente, em torno de 20, 30 pessoas frequentavam a praça em vários períodos. E os moradores, né, naquela época era meio conservador, tá ligado? Sim. Então, tipo, associavam que a galera ia lá pra fazer rituais satânicos. Sim. Inclusive, tem um amigo nosso particular que o nome é semelhante a... Na verdade é diferente, só as duas primeiras letras é parecida, só que na reportagem trocaram o nome, tá ligado? Por exemplo, o nome do nosso amigo é Marlon. O nome do cara que atuou é Michael. E botaram o nome do cara como Marlon. E associaram que o nosso amigo, ele era um dos caras presentes. Por quê? Porque falava de RPG. Ou seja, a mesma cena da reportagem, tá ligado? Não igual, mas julgaram a cena de RPG de uma galera que frequentava, a galera que usava, era do rock, vestia de preto, associaram ao satanismo, tá ligado? Sim. Isso foi em 2005. Cara, inclusive nesse ano aí teve duas coisas que foram muito emblemáticas que eu me lembro. Que uma, a gente tava lá de noite e aí não sei por que diabos, sei lá, eu tava com uma vela no bolso, tá ligado? E o isqueiro, né? E aí o pessoal falando, vamos jogar um... Não, era outra vela. Era uma vela normal. Eu pensei a mesma coisa, que na época era provável. Aí, tipo assim, vamos jogar um RPG, não sei o que, barará. E eu acendi a tal da vela na praça, tá ligado? E... Puta, isso aí falaram que estavam fazendo ritual de noite, não sei o que. E teve uma outra vez, eu acho que foi no mesmo ano, não tenho certeza, mas no inverno do mesmo ano, que teve uma guria que ela se chapou lá, bebeu vinho pra caralho e ficou chapada, tá ligado? E aí ela quebrou a garrafa, aconteceu alguma coisa assim. E aí ela foi pegar a tal da garrafa, ela tava com um moletom branco, ela se sujou e parece que se cortou. E aí, tipo, estão fazendo rituais que não sei o que, com sangue, tarará. Sei que deu uma merda gigantesca, tá ligado? Esse bagulho aí. E muito se dá, eu acho que por causa disso, desse pânico, assim, que aconteceu que esse vídeo relatou, tá ligado? É meio presente, né? Porque foi 5 anos depois. E ainda o primeiro julgamento deles foi em 2005, né? Sim. Então é tudo na mesma época. Sim. E a internet não era forte naquela época. Ninguém tinha tanta internet pra se defender como hoje a galera consegue. Ou se defender, ou distribuir mais ódio. Eu tive que
entre aspas, estudar esse caso, porque eu jogo RPG faz muito tempo. Antes de conhecer... Bom, Antes de conheci Cristo. basicamente... Na mesma Eu época. também, né? É. Eu conheci o pessoal por causa do RPG. No caso, o Matheus e o Rafinha foram os dois que eu conheci primeiro, depois conheci o resto do pessoal. Só que aí, antes disso, eu já jogava há anos RPG também. E aí tem aquela coisa, não, mas é RPG do demônio, que tu não pode jogar mãe falando e vó falando. Aí eu tive que saber o que se sucedeu para poder contrapor, para poder continuar jogando. E veja só como as coisas são, né? Teve toda essa patasquada aí que a mídia fez, né? Não tem. E o maior crowdfunding do Brasil foi sobre RPG atualmente, né? Os dois maiores foi do Tormenta e depois do RPG lá do Cthulhu, do Jovem Nerd. Cara, mas isso tem a ver também, porque antigamente... esses dias eu vi até um cara falando que, assim, ele tava falando de anime, tá ligado? E aí ele falando assim, porque essa galera turista no anime e tal, é um assunto tangente. Porque... Como assim turista? Turista, os caras que assistem anime querem cagar regra porque chegaram agora e acham que é tudo errado e tal, tá ligado? E aí ele falando, porque na minha época... diversos aspectos. Porque na minha época a gente era escorraçado e não sei o que, e parará. E é a mesma coisa com RPG, tá ligado? O RPG agora tá ficando popular, agora as pessoas estão curtindo e beleza. Que merda, né? Antigamente a gente curtia super-heróis, eles eram escorraçados. A gente curtia RPG, eles eram escorraçados. A gente curtia quadrinho, eles eram escorraçados. Só fudido quando era criança, curtia anime, era escorraçado. Até por isso que eu acho que a gente forma essa amizade com gostos parecidos, porque a gente precisava encontrar pessoas com gostos parecidos, tá ligado? E aqui, tipo, e a gente, porra, foi o que eu falei em outros episódios do Mais do Mesmo, nós somos pessoas normais, né, meu? A gente não cometeu nenhum crime, nem nada assim. Tá. Porra, todo episódio que eu falo que a gente não cometeu nenhum crime, vocês vêm dizer que a gente cometeu algum crime, pô, aí é foda, tá ligado? Não, eu não falei que nós somos, eu falei que nós não somos normais. Pode crer. Não tão normais assim. Aí você voltando àquela época ali de 2005, quando ocorreu essa matéria, eu lembro, cara, que, tipo assim, a gente era roqueiro, tá ligado? A gente vestia camisa de banda e tal. Ninguém aqui tá fazendo isso hoje. Eu fiquei proibido de vestir a minha camiseta de Sepultura, aquela camisa do Horrorback que eu tinha, tá ligado? Aquela clássica camisa do Horrorback, por causa disso, tá ligado? E isso ocorreu vários tipos de fofoca, porque, por exemplo, eu moro na Restinga Velha e os guris moram na Restinga Nova, que é uma diferença de 10 minutos, tá ligado? Assim, mas eu era mais afastado dos guris. E a galera daqui, tinha um maluco que andava na Argentina, frequentava aqui, ele era meu vizinho. Ele se juntou com uma certa galera e aí, tipo, estavam com drogas, enfim. Esse guri fez merda lá e apanhou desses caras. Pode crer. Quando ele chegou de volta aqui na rua, ele contou a história pra galera ali da rua e eles associaram que o cara apanhou de skinheads. Eu me lembro disso aí, cara. Eu me lembro disso aí. Só que o cara que eles associaram como skinhead, na época associavam o skinhead como nazi, o cara que bateu nele era um negro, tá ligado? Era um cara negro. Então, tipo, associaram isso como uma desinformação total, porque os caras que bateram nele não eram skinheads, não tinha nada a ver com skinheads, era bagulho de droga. Eles estavam chapados lá e o cara fez merda, não sei exatamente o que ele fez, mas ele fez merda e apanhou os caras, tá ligado? Pode crer. Ele contou essa história depois. Só que, tipo, aqui foi trazido, tá ligado? Foi posto como uns caras skinhead. E os pais, que na época eu tinha 14, 15 anos, eu não tinha autoridade moral pra discutir com meus pais, tá ligado? Pode crer. Então eu tive que aceitar mesmo sabendo que eu estava errado. Que eu estava certo e eles estavam errados, tá ligado? Pode crer. Sim. Foi a narrativa. Cara, hoje ainda é feito várias narrativas, mas esses bagulhos que foram levados à mídia, expostos à mídia de uma forma, de uma narrativa totalmente errada, né, cara? Torpe, tipo, sem pesquisar, é sensacionalista, tá ligado? Justamente o que vai dar mais views
na época era na televisão, que ia dar mais audiência, é o que nós vamos botar. Mas isso aí se deve muito a causa do Satanic Panic, que tinha lá, começou em 70, veio para 80 e 90, apesar de tudo, ainda era bem forte, que na minha opinião começou a se dissipar na época que teve a internet no Brasil, óbvio, né, que chegou mais tarde, mas aí as pessoas começaram a buscar mais conhecimento, tiveram acesso ao conhecimento, que aí foram ver que as coisas não são bem assim, mas até lá o Satanic Panic era foda. Começou com o home video, porque as pessoas conseguiram. É meio puxar sardinha pro filme que eu mais gosto, né? Mas as pessoas começaram a assistir e ter acesso ao O Exorcista. Aí, porque quando lançou no cinema não tinha home video, então tu só podia ver o filme no cinema. Aí quando lançou no home video, o pessoal explodiu. Aí o filme na época era foda, velho. O meu avô foi ver no cinema. Meu finado avô, quando ele chegou em casa, ele não conseguia botar a mão na chave na porta, se tremia. Aí isso aí se criou, fora um monte de boato que começou a surgir dos bastidores do filme, isso aí foi aumentando. Aí depois teve a Igreja Satânica, que foi fundada pelo cara lá, e aí, que eu esqueci o nome dele agora. Mas que inaugurou uma em Porto Alegre essa semana, né? Tem em Porto Alegre, tem em Viamão. Depois te apresento o pessoal, se tu quiser. Isso também é muito... Como o Nando falou, vocês falaram que se dissipou na internet e tal, porque a informação sempre chega com delay aqui, né? E é uma coisa que o pessoal meio que esquece isso aí, tá ligado? E aí, tipo, a gente tinha, sei lá, o Jornal Nacional fazendo essa merda, o Cassinão lá, como é que é o nome do cara? O Leão. Falando de Yu-Gi-Oh!, Harry Potter foi uma onda satanista, tá ligado? Começavam os boatos, os bagulho, e os caras espalhavam que nem fogo e foda-se. E tá pra ligado? Quem não sabe, lembro do Street Fighter também, que era testada a violência, né? O Fantástico na década de 80, 90, tu assistia pra ter medo daquela bosta. Eu lembro que teve uma matéria do Mortal Kombat, cara. E aí minha mãe escondeu o videogame que a gente tinha, porque a gente tinha o Mortal Kombat, tá ligado? Ela, porque isso é isso, fica violento e pá. Mas... O que o Bruno falou agora faz muito sentido, tá ligado? Porque naquela época tinha uns programas televisivos que faziam um editorial pra te dar medo. E às vezes é uma história tão conto da carochinha, tão nada a ver, tá ligado? Vai contar hoje que não senti medo nenhum. Só que naquela época o editorial era tão forte, tá ligado? Que te deixava meio assim... Meio hipócrita, né? Porque, tipo, tu não pode jogar videogame porque te deixa violento. Não pode assistir Harry Potter porque vai te transformar em um bruxo. E enquanto isso, os caras fazendo simpatia, botando linha direta nas quinta-feira, tá ligado? Tipo, vai se fuder, cara. Porra, vamos se linha direta era outro que dava um monte de medo. Cara, a linha direta era mas dava medo pra caralho, cara, aquela porra. E era só sangue na tela, né? Era cara, foda. Eu era pequeno... Quando dava linha direta, eu ficava assistindo aquilo, aí o layout da casa era tipo assim, nas costas era a janela que dava pra rua, pro pátio e pra rua, e na frente era a televisão. Eu ficava assistindo sentado no sofá, que era de costas pra janela, cagado de medo que o bandido viesse pela janela e me pegasse. Também. Ué, foda, mas cara. Vamos voltar ao caso, tá ligado? E todos o que a gente abordou, sei lá, minha opinião, tá ligado? A negligência profissional de vários profissionais. E dos pais também, cara. Não, eu não vou botar só nos pais, eu vou pegar o caso específico, tá ligado? Pra negligência, tipo, a negligência de um cemitério não ter uma segurança. Sim. Tá ligado? A negligência da matéria, que supostamente, tipo... cara, foi quantos anos? 9, 8 anos? Foi 2009, então foi 9 a 8 anos. 4 pessoas sendo julgadas por um crime que eles não cometeram. Tá ligado? E hoje, em 2026, não tem a resposta completa do crime, tá ligado? Pode crer. Não tem, tipo assim, a conclusão correta do crime, tá ligado? Então é muita negligência de todos. De uma parte perícia, profissional, do jornalismo, enfim, de todo mundo que abordou essas pessoas e não tem uma solução até hoje, tá ligado? Sim, pode crer. Uma negligência total de vários âmbitos.
sobre a negligência que você tá falando, volta e meia também não é negligência, é safadeza. Tem má índole aí no meio também. O negócio do cemitério. Até hoje, se tu for olhar, tem pessoas que entram de noite no cemitério para fazer certas coisas, certos rituais. Aí tem gente que entra escondido, tem outras pessoas que entram molhando a mão do pessoal que tá lá. Aí tem gente que cava procurando as pessoas que foram recém-enterradas. Também tem o negócio da polícia. Cara, só pra deixar claro, eu defendo a polícia aqui. Eu sou filho de policial, então, né? Mas assim, tem muitas policiais que não fazem seu trabalho direito como investigação. Vide também o caso dos emasculados de Altamira. Vocês conhecem esse caso? Não tô ligado. É quase a mesma coisa. De sensacionalismo, pessoas pegas erradas, só que essas pessoas, elas foram presas. Passaram um tempão na cadeia, até que surgiram... Há pouco tempo atrás teve um podcast que foi o que salvou essas pessoas, que surgiram fitas da polícia que cobriu os criminosos em 3 ou 4 dias, aí as fitas das pessoas sendo torturadas para contar. Aí, escutando isso aí, eles foram salvos, porque, né? Aí, então, é muita coisa que acontece errada ainda. Não é só naquela época. Claro que sim. Então, é por isso que eu falo que é negligência humana. Não de um profissional só. É uma soma de fatores, né? É negligência, incompetência, é uma soma de coisas que causam... A cidade em si, tá ligado? Tipo... Claro que a gente tá falando de 2001, tá ligado? Sim, pode crer. Muito tempo, então não tinha tecnologia tão avançada pra ter monitoramento em todas as ruas, em todos os locais, tá ligado? Hoje qualquer um tem câmera em casa, né? Então, claro que isso pesa um pouco, mas tipo, passou por várias coisas e tipo, até hoje a pessoa nunca foi revelado o que de fato aconteceu, tá ligado? Só voltando num vídeo que foi do Mika, não foi mais do mesmo que eu e tu tava falando, Matheus. Que geralmente quando é filho de pessoa poderosa não dá nada, lembra? Sim. Foi no Vampiro, eu só não lembro qual episódio, se foi no 1 ou 2. Mas assista os dois aí pra ajudar. O suspeito desse caso dos emasculados de Altamira aí era de família nobre também, o suspeito mais forte que esse aí, vai, vaza, te manda daqui. Não foi do Vampiro, foi no episódio que saiu na quinta-feira agora. Quinta-feira passada. No caso, amanhã, né? Para que a gente tá gravando hoje. Foi no aleatório. Foi no aleatório. Assista o aleatório e os vampiros também, então. Cara, não querendo cortar o assunto porque eu acho que tá fluindo bem, mas já estamos com 42 minutos, vai ter uns cortezinhos nos vídeos. Eu ia te perguntar quanto tempo tá. Se vocês quiserem fazer umas considerações finais, eu acho. É o que eu sempre digo. Leiam sempre para ter interpretação de texto e não ser enganado. Não vai atrás. Busquem conhecimento, como diria Tebilu. Exatamente o que o Bruno falou, tá ligado? Tentem, tipo, sempre ter os dois lados da moeda, tá ligado? Sempre tem uma causa, motivo e circunstância pra tudo. Pode crer. Não tô dizendo que é uma causa certa, tá ligado? Mas sempre existe uma causa. Vai haver um motivo. Tentar averiguar o porquê que aconteceu a coisa. Pode crer. Fato. Cara, eventualmente as coisas acabam... A visão das pessoas acaba mudando com o tempo, dependendo de certo movimento, né? Isso acho que reflete em episódios que a gente falou, que é da volta do rock, do funk e enfim, outras coisas. Irresponsabilidade também das pessoas, tá ligado? Por isso que eu achei que era um assunto interessante. Mas é uma pena, né, pra guria ali. Tipo, porra, deu ruim e o jornal ainda tripudiou sobre a morte dela. É um caso de merda, tá ligado? Mas era isso aí. Sim. Eu acho que era isso aí, gurizada. Então era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram aí, curta, compartilha. Abraço pro pessoal do grupo aí do Não Entendo que tá curtindo e se inscrevendo bastante. E lembrando sempre que esse programa aqui está sem patrocínio. Se quiser nos ajudar aí, é só chamar. Acabou! Acabou! Tá, então é isso aí, gurizada.
Vou cortar o Bruno aqui, cortar os patrocínios do Bruno. Não, ele vem com os arroz cadela aí, eu tô pedindo a porra do patrocínio e o cara vem estragar o negócio. Ah, pô, a patrocínio do arroz cadela é foda, cara. Eu tô falando de patrocínio real. Tá bom. Aí, o cara me confunde é foda também. Bruno, retoma o teu raciocínio, Bruno. Vai, desculpa, vai lá. Lembrando que estamos precisando. Foda-se, acabou o vídeo. Falou.